Olá, eu sou a Pamela Carpes, sou professora da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, no campus Uruguaiana, e sou líder do grupo de pesquisa em fisiologia da Unipampa e coordeno o programa Pop Neuro, que é um programa que visa divulgar a neurociência aplicada à educação, então especialmente nas escolas de educação básica. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do grupo, do núcleo de pesquisas em ensino de fisiologia, para estar participando desse projeto. Esse projeto é bastante importante para que a gente possa fazer uma divulgação baseada em evidências científicas de temáticas relacionadas à ciência da aprendizagem. Eu tenho trabalhado na área de neurobiologia da aprendizagem desde o início da minha pós-graduação, há cerca de um pouco mais de 15 anos atrás, e um dos temas que eu tenho pesquisado desde esse princípio diz respeito aos efeitos do exercício físico sobre a nossa aprendizagem, nossa capacidade de formar memórias. A gente sabe que a prática regular de exercício físico, ela tem benefícios para a saúde como um todo. A gente pode observar, isso já é consenso, nos efeitos positivos que o exercício físico tem sobre a saúde cardiovascular, sobre a saúde respiratória, sobre o sistema endócrino, regulação hormonal. Mas o exercício físico também tem efeitos importantes sobre o sistema nervoso. E por que a gente acha, hoje já não acha mais, já tem certeza, mas de onde veio essa ideia de que o exercício físico poderia ter efeitos sobre a memória, sobre a nossa capacidade de aprender coisas novas e formar memórias de longa duração? Bom, isso tem como base alguns efeitos que já foram descritos do exercício físico sobre o nosso sistema nervoso central. Entre esses efeitos, eu vou citar alguns deles. Hoje a gente sabe que o exercício físico, a prática regular de exercício físico, ele é capaz de promover a síntese de novas proteínas no nosso cérebro. Proteínas essas relacionadas à neuroplasticidade. A plasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar quando ele recebe alguns estímulos. E essa é a base da aprendizagem de longa duração. Para a gente aprender alguma coisa, eu preciso ser exposto a um estímulo que seja capaz de ativar as minhas redes neurais a ponto de gerar mudanças onde eu vou poder guardar essas informações e no futuro evocar essas memórias a partir da ativação dessas redes que foram modificadas no processo de aprendizagem. Então, basicamente, neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se modificar diante de estímulos. Essa modificação, uma modificação morfológica, estrutural, microestrutural lá das nossas redes neurais, ela requer proteínas. E entre essas proteínas, a gente tem as chamadas proteínas relacionadas à plasticidade. Tem uma série de proteínas relacionadas à plasticidade, mas uma das principais necessárias para a aprendizagem e memória, uma das mais descritas e bem compreendidas atualmente, é o BDNF. BDNF é uma sigla que vem do inglês, que quer dizer fator neurotrófico derivado do cérebro. É uma proteína essencial para que os nossos neurônios possam criar novas arborizações, novos prolongamentos que vão fazer conexões com outras células, para que os nossos locais de sinapse se modifiquem. Então, o exercício físico ele tem o potencial de aumentar o nível, a quantidade dessas proteínas no nosso cérebro, mais especificamente em regiões envolvidas com aprendizagem e memória. Só para a gente ter uma ideia melhor, aqui eu tenho um modelo de um encéfalo, que a gente tem a parte posterior, aqui está o cerebelo e o lobo occipital, aqui o tronco encefálico, aqui nós temos uma vista anterior do nosso cérebro e o tronco encefálico, e aqui uma vista lateral. Na vista lateral, essa região que eu vejo mais embaixo é o lobo temporal. Se a gente rebater o lobo temporal e olhar um pouquinho mais para dentro desse lobo, a gente consegue encontrar uma estrutura que ela não é visível na visão externa do encéfalo, que é chamada de hipocampo. O hipocampo, portanto, é uma estrutura do lobo temporal que está envolvida diretamente com o processo de aprendizagem, de consolidação das memórias de longa duração. E estudos mostram que quando a gente tem uma prática regular de atividade física,
Lá no hipocampo, a gente tem um aumento das proteínas relacionadas à neuroplasticidade. Tem uma série de estudos com modelos animais, por exemplo, que pegaram o hipocampo desses animais de laboratório e mediram a quantidade de proteína relacionada à plasticidade, mais especificamente a quantidade de fator neurotrófico derivado do cérebro, de BDNF, que estava presente nessa estrutura. E eles viram que os animais que faziam exercício de corrida naquelas rodinhas de laboratório tinham uma quantidade muito maior de BDNF do que aqueles que não faziam. E eles também tinham capacidade de aprender coisas novas melhor que os outros animais. Então, o exercício físico estimula a neuroplasticidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a prática regular de exercício físico também promove a formação de novos neurônios. Até recentemente, pouco tempo atrás, a gente questionava muito se no cérebro adulto havia nascimento de novos neurônios. Hoje já se sabe que isso acontece em estruturas bem específicas e uma delas é justamente o hipocampo. E o exercício induz o nascimento de novos neurônios no hipocampo, o que a gente chama de neurogênese hipocampal. Então, neuroplasticidade, neurogênese. Além disso, a prática de exercício físico mobiliza as nossas defesas antioxidantes. O exercício gera um estresse momentâneo que ativa as nossas defesas antioxidantes, promovendo, portanto, uma melhora da proteção do nosso organismo contra o estresse oxidativo. Então, antioxidante, neurogênese e aumento da neuroplasticidade. Além disso, a prática de exercício físico também gera mudanças vasculares no sistema nervoso central. A gente tem o que nós chamamos de angiogênese, nascimento de novos vasos sanguíneos que irrigam o encéfalo, além de aumento do fluxo sanguíneo quando a gente pratica atividade física. Se eu tenho mais vasos e mais sangue chegando no meu cérebro, chega mais oxigênio e mais glicose, que todas as células, inclusive os neurônios, precisam muito para produzir energia e, portanto, para fazer os seus processos, inclusive os processos de aprendizagem. Além disso, o exercício físico causa muitas mudanças sistêmicas, aumenta o nível de alguns hormônios que são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, chegar no encéfalo, influenciar o funcionamento do encéfalo. Entre esses hormônios, a gente poderia citar aqui a adrenalina, os glicocorticoides, que direto ou indiretamente influenciam o funcionamento do cérebro. E o exercício físico também é capaz de modular os níveis de neurotransmissores, que são as moléculas químicas que os neurônios usam para se comunicar. Entre esses neurotransmissores que a gente sabe que o exercício físico modula, a gente tem alguns que são fundamentais para a memória e outros que a gente sabe que são capazes de modular a aprendizagem. Ou seja, se eu tiver aumento desses neurotransmissores, eu consigo formar uma memória melhor que pode persistir, durar por mais tempo. Então, eu aprendo mais. Entre esses hormônios que são modulados pela prática de exercício físico, a gente poderia citar a acetilcolina, a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, especialmente a dopamina e a noradrenalina são importantes para a persistência das memórias de longa duração. Então, a gente vê aí que o exercício físico promove neuroplasticidade, neurogênese, aumenta os níveis de proteção contra o estresse oxidativo, além de ter modificações vasculares, promover angiogênese e modular direta e indiretamente através de hormônios periféricos e da modulação de neurotransmissores. Então, todos esses aspectos em conjunto fazem com que quem pratica regularmente atividade física tenha um cérebro mais saudável, seja um cérebro mais protegido contra agressões, contra doenças neurodegenerativas, inclusive aquelas doenças neurodegenerativas que promovem prejuízos de memória, como as demências, o Alzheimer, por exemplo, e também esse cérebro está mais preparado, está mais apto para aprender coisas novas, já que eu tenho mais proteínas relacionadas à neuroplasticidade, eu tenho maiores níveis de neurotransmissores que modulam a persistência da memória. Então, esse cérebro tem uma capacidade maior para formar memórias de longa duração. É interessante comentar também que mais recentemente, nos últimos anos, a gente tem tido muitas pesquisas também sobre os efeitos agudos do exercício físico, porque a prática de atividade física promove algumas mudanças momentâneas. E essas mudanças momentâneas podem modular a aprendizagem que está acontecendo naquele momento.
Então, a gente tem evidências hoje que nos levam a pensar que, por exemplo, realizar uma prática de atividade física logo depois de aprender alguma coisa nova pode modular essa aprendizagem e melhorar esse processo de aprendizagem. Nosso laboratório, por exemplo, fez alguns experimentos com modelos animais, ensinando uma tarefa para esses animais e logo após essa aprendizagem, os animais faziam uma sessão de exercício de corrida. E a gente viu que esses animais aprendiam muito mais do que aqueles animais controle, que não fizeram o exercício. Agora a gente está fazendo esse estudo também no contexto educacional, porque é uma estratégia que tem um grande potencial para uso no ambiente escolar, já que os alunos têm, no seu currículo atividades físicas na aula de educação física e essa organização escolar pode ser feita de forma a favorecer a aprendizagem dos estudantes. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações e que todos vocês tenham, então, esse estímulo para praticar cada vez mais atividade física. Um grande abraço!